Quantos aqui conseguem sentir a presença de Jesus nesse lugar? Amém. Jesus está neste lugar, os céus estão abertos sobre este lugar. O reino espiritual, ele é real nesse lugar. E nessa noite eu quero trazer algo para nós aprendermos e meditarmos um pouco mais. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de palavras, de mensagens aqui na GP. E vai ser uma série preparatória para aquilo que Deus vai fazer aí nos próximos meses, para o que Deus vai fazer no retirão, para o que Deus vai fazer naquele lugar. E nessa noite nós vamos aprender um pouco sobre ambientes espirituais. Diga assim comigo, ambientes espirituais. Exato. Mais precisamente o tema dessa série vai ser discernindo ambientes espirituais. E nós precisamos compreender algo. Existe aqui neste lugar, simultaneamente, nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, faculdades, nas nossas casas, simultaneamente está acontecendo algo no reino espiritual. A nossa realidade ela é dividida de duas maneiras. O reino natural, que é isso aqui que nós estamos vendo, é essa cadeira que você está sentado, é essa caneta que você está segurando, é essa blusa que você está colocando, que você está sentindo frio por causa desse ar. Amém? Esfriou, cara. Isso tudo é natural, isso tudo faz parte do reino natural. Mas nós também estamos inseridos no reino do Espírito. Nós também estamos inseridos num reino espiritual. E esse reino espiritual acontece, flui, funciona paralelamente, simultaneamente com o reino natural que nós estamos vendo. A Bíblia nos fala sobre seres espirituais. A Bíblia diz que existem anjos, que existem principados, que existem demônios, que existem os 4 seres viventes. É muito brisa, cara. Se você entrar ali e começar a ler Ezequiel, começar a ler as visões de Isaías, o Apocalipse, você vai ficar muito louco. Aconselho você, fica muito louco, você vai ver que da hora. Mas a Bíblia nos mostra que existem seres espirituais, que existe uma movimentação espiritual acontecendo. Só que muitas vezes nós não percebemos. Nós não percebemos o que está acontecendo espiritualmente, em como Deus está se movendo. Porque graças a Deus, a gente não tem assim a visão aberta 100% do tempo, o tempo todo. Algumas pessoas é meio doida, pede isso. Eu não vou pedir isso, não quero. Mas a gente não está andando na rua e vê um demônio atravessando a rua e fala, olha só um demônio. Ou um anjo, do nada, passa um anjo dando um rasante em cima da tua cabeça. A gente não vê. Mas não é porque nós não vemos que não está ali, que não existe. Não é porque nós não vemos, não percebemos, não sabemos que aquilo não é real. E nós precisamos pedir para que o Senhor nos ensine a termos discernimento espiritual das coisas, a discernirmos ambientes espirituais. Sabe por quê? Ambientes espirituais requerem de mim e de você um tipo de resposta que às vezes nós não conseguimos dar porque nós não sabemos. Porque nós nem sabemos o que é preciso fazer ou o que está acontecendo. Existem ambientes espirituais de adoração, por exemplo, que algumas pessoas estão aquém daquele ambiente. Não estão percebendo a movimentação espiritual, não estão percebendo a presença do Senhor descendo, se manifestando neste lugar. E eu quero atentar você para aquilo que é espiritual nessa noite.
Eu quero atentar você para tirar os seus olhos dessa terra e olhar um pouco para a eternidade, olhar um pouco para aquilo que é espiritual, porque a Bíblia fala que Deus é espírito. O versículo que o Diego começou o culto lendo, fala sobre isso, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E às vezes a gente não sabe o que é isso, não sabe o que fazer, não sabe como se mover. E aí a gente acaba não sendo encontrado por Deus, porque Deus está procurando. E eu quero pedir para que você se atente muito àquilo que nós vamos ministrar aqui, aquilo que eu vou compartilhar com você nessa noite. E fique ligado no teu espírito, cara. Fica ligado no teu espírito. Ativa o teu espírito aí no seu lugar. Biel, como é que eu faço isso? Fica conectado com o Espírito Santo. Quer ir um pouco mais além? Se você ora em línguas, ora em línguas enquanto a palavra é ministrada. Eu estou falando sério. Porque o que Deus quer nos ensinar e as coisas espirituais a gente não aprende com a cabeça. Você não vai aprender com a sua mente, por mais inteligente que você seja. E eu sei que você é muito inteligente. Mas você não vai entender se você só olhar com a ótica intelectual, humana. Mas você precisa entender com o seu espírito. Deus, Ele quer imprimir algo no teu espírito. A Bíblia nos fala, eu vou ler alguns textos aqui, antes de eu entrar no texto principal. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse primeiro texto já fala para mim e para você: ei, tudo isso aqui que eu e você estamos fazendo, tudo isso aqui que eu e você estamos vendo, foi criado a partir de algo que nós não vemos. Foi criado a partir de algo que os nossos olhos naturais não conseguem perceber. É legal quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, porque Deus fala assim para ele: constrói tudo conforme eu te mostrei. Você sabia que Moisés viu o tabernáculo do céu? Porque lá no céu tem um tabernáculo. Moisés viu, porque Deus fala assim: constrói, faz igualzinho do jeito que eu te mostrei. Não do jeito que eu te falei, mas do jeito que eu te mostrei. Moisés foi muito louco. Deus pegou ele e fez um tour lá no céu, para dar uma olhada no tabernáculo. Brisa, cara, brisa. O cara foi monstro. Mas isso aqui que nós vemos, a adoração que nós entregamos, antes de nós cantarmos isso aqui, naturalmente, espiritualmente, isso já existia. As declarações espirituais de adoração que nós fazemos. Outro texto que eu quero ler, Colossenses 1,16, diz assim: pois nele quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas foram criadas, quer visíveis, quer invisíveis. E nós precisamos desejar essas coisas. Sabe por quê, querido? Um dia, tudo isso aqui que nós estamos vivendo vai ser destruído. Amém? Amém. Se não crer, cara, não interessa, vai acontecer. Amém? Isso. Vai acontecer. Ai, Biel, mas eu não creio assim. Seja todo homem mentiroso e a palavra de Deus verdadeira. A palavra de Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Ai, mas não concordo. Paciência. Vai acontecer. Um dia tudo isso aqui vai ser destruído. E somente aquilo que é eterno vai permanecer. Somente aquilo que nós construímos eternamente vai permanecer. E nessa noite eu quero falar sobre um cara que estava num ambiente espiritual, mas não percebeu aquele ambiente espiritual. Ele estava inserido num ambiente espiritual, mas ele não percebeu.
ele ficou moscando. E aí Deus teve que mostrar para ele que ele estava inserido num ambiente espiritual. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora sim, com muita alegria. Você gritar para o seu irmão que está do seu lado dormindo, acordar. Com muita alegria, no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis 28, versículo 10. Não falei o versículo, né? Gênesis 28, 10. É a história de Jacó. E é um episódio da vida de Jacó que nós vamos ver aqui, nós vamos ler. Gênesis 28, 10 diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Diga assim comigo: os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Certo. Versículo 13 diz assim: perto dele estava o Senhor. Diga isso comigo também. Perto dele estava o Senhor. Até aí, fechou? E lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a levantou em coluna, sobre cujo topo derramou azeite, entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Até aqui. Esse texto fala de um cara chamado Jacó, que saiu fugido da sua casa, que o irmão dele queria matar ele. E aí ele saiu fugido, ia para a casa do tio dele, para a casa do Labão. E aí de repente ele chega nesse lugar, decide passar a noite ali. E a Bíblia fala que quando ele se deita para dormir, ele pega uma pedra, põe de travesseiro e cai no sono. E ele tem um sonho, uma visão. Ele vê uma escada que toca o chão e vai até os céus. Imagina isso agora, cara. Uma escada que toca os chãos, toca a terra e sobe até os céus. E Jacó vê anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. Usa a sua imaginação aí, cara. Dá aquela viajada agora. E a Bíblia fala que de repente Deus estava perto de Jacó. E Deus começa a falar com Jacó em sonho. Deus começa a se apresentar e se revelar a Jacó. E aí quando Jacó desperta daquele sono, ele tem aquela reação de: estou num lugar meio perigoso. Estou num lugar
espiritual e eu não sabia. Eu estou num lugar espiritual e eu não sabia. Eu estou num ambiente espiritual e eu não sabia. Quão temível é esse lugar? A primeira reação de Jacó é temor. Diga assim comigo, temor. E a Bíblia fala que ele diz, esse lugar é a casa de Deus. E ele levanta, pega aquela pedra que ele estava deitado com a cabeça dormindo, usando de travesseiro, levanta aquela pedra como uma coluna e levanta um altar de adoração ao Senhor. E o que eu quero falar nessa noite é que eu e você, meu querido, eu não sei se você já percebeu isso, mas eu e você não fomos chamados por Deus para vivermos uma vida natural. Eu não sei se alguém já te falou isso, mas quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, Ele não estava morrendo para que a gente tivesse uma vida boa aqui na terra, abençoada, próspera, apesar disso acontecer, e acontece. Jesus estava morrendo para que eu e você pudéssemos ser despertados para algo espiritual, para algo eterno, para algo que vai durar a eternidade toda, para um relacionamento com Ele, para uma intimidade com Ele, para uma percepção para as coisas espirituais. E às vezes eu e você achamos que o Evangelho diz respeito a só uma mudança de moral, mas é muito mais do que isso. Muito mais do que transformar a moral de uma pessoa, do que influenciar a cultura de honra que nós temos, e tudo isso é bom. O Evangelho diz a respeito de um Deus morrendo, para que aquelas pessoas que estavam mortas espiritualmente, começassem a viver espiritualmente. Quando Jesus me achou, quando Jesus te achou, eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ninguém estava morto fisicamente. Ou alguém aqui estava morto fisicamente quando Jesus te achou? Pode acontecer, cara. Ressurreição, eu creio. E a gente tem que orar também para que os mortos ressuscitem. Mas ninguém aqui estava morto. Estava todo mundo respirando. Estava todo mundo vivo. Todo mundo cheio de problema. Mas a Bíblia fala que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Por quê? Porque era uma morte espiritual. E aí Jesus vem e nos dá vida. Vida o quê? Espiritual. Só que nós não nos atentamos para essa vida espiritual. E aí eu e você começamos a olhar a nossa vida. E a gente só olha pelo aspecto natural das coisas. Mas enquanto eu e você vivemos, o reino espiritual está se movendo. O reino espiritual está se movendo. E Deus, Ele abre acessos, através do sangue de Jesus, para que eu e você tenhamos acesso a esse lugar espiritual. E possamos nos mover espiritualmente. Ou você acha que quando Jesus disse, ide curai os enfermos, Ele estava falando para você ir dar remédio para os outros? Você acha que Jesus estava falando, ide virar enfermeiro, médico, curai dos enfermos? É isso que Jesus estava falando? Não, Ele estava falando, cara, cura, manifesta o poder de cura. Mas como que eu e você vamos fazer isso, se nós somos só naturais? Se o nosso olhar é só natural? Quando Jesus disse assim, ei, vai e expulsa os demônios. Como é que nós vamos fazer isso na paulada? Nós vamos matar alguém na paulada para ver se um demônio sai dele? Não, cara, não tem como. A gente precisa se mover espiritualmente para aquilo. Os dons espirituais se movem espiritualmente. Então, querido, eu e você precisamos nos atentar para as coisas espirituais. Jacó era um cara que estava num ambiente espiritual, mas não percebeu que aquele era um ambiente espiritual. E muitas vezes eu e você estamos em ambientes espirituais e nós não nos ligamos que nós estamos em ambientes espirituais e a gente fica moscando, crente ventilador, olhando para lá, para cá, mosquito, TDAH batendo e a gente distraído, cara.
A gente não percebe o Espírito Santo se movendo num lugar. E por isso, às vezes, nós não damos as respostas certas para Deus. Nós não damos as respostas certas para Deus. Nós não respondemos ao ambiente. E aí a sua vida, cara, vai ser natural. E de natural ela vai para carnal. Ela deixa de ser espiritual e se torna somente carnal. É errado ser natural? De jeito nenhum, cara. Seu trabalho é natural. Você fica na tua casa e manda teu espírito, vai trabalhar. Você faz isso, sai fora, cara, misericórdia. Mas o teu trabalho é natural. A convivência com a tua família é natural. Alguns aspectos do teu ministério são naturais, alguns. Não são todos. Só não pode ser carnal. Carnal é quando não tem nada do Espírito. Carnal é quando existe zero dependência. Carnal é quando está envolvido por pecado. Carnal é quando você faz algo envolvido por iniquidade. Mas o Senhor quer despertar o nosso espírito. O Senhor quer nos despertar nessa noite para isso. A Bíblia fala que Jacó não tinha provado nada espiritual até esse momento. A vida de Jacó não tinha sido nada espiritual até aqui. Essa foi a primeira experiência espiritual de Jacó. Apesar dele querer algumas coisas, sem saber que eram espirituais, porque você provavelmente deve conhecer a história, que ele rouba a bênção de primogenitura do irmão dele, de Esaú. Ele engana o pai já estava cego, ruim da vista, aí ele vai, se fantasia de Esaú e rouba a bênção. Só que Jacó estava olhando para aquela bênção só de maneira natural, porque a bênção da primogenitura envolvia lá uma grande parte da herança, uma parte recheada, 50% da herança, envolvia autoridade sobre a família, e Jacó estava olhando só de maneira natural para aquela bênção. Só que ele não entendia que aquela bênção era espiritual. E deixa eu dizer algo para você. Existem algumas coisas que você quer estar olhando somente de maneira natural, mas que são coisas que envolvem algo espiritual. E que vão vir junto com isso. Você está olhando só para o natural. Você acha que as únicas consequências que vão acontecer vão ser naturais, e você está disposto a pagar o preço por isso. Só que você não está olhando para as consequências espirituais dessa sua escolha. Você não está olhando para as consequências espirituais dos lugares em que você está frequentando. Você não está se atentando para as consequências espirituais das coisas às quais você tem ouvido. Você não está se atentando para as consequências espirituais das coisas às quais você tem falado. E elas existem. Tudo o que nós fazemos aqui naturalmente, existe uma consequência no reino espiritual. E eu e você precisamos estar atentos. Jacó não percebeu Deus do lado dele, cara. Jacó não percebeu Deus do lado dele. O versículo 13, se eu não me engano. Isso. Versículo 13. Perto dele estava o Senhor. Deus estava do lado de Jacó naquele lugar. E quantas vezes Deus está perto de você, mas você não percebe? Quantas vezes o Espírito Santo está nesse lugar, se movendo, próximo a você, e você não percebe? Quantas vezes eu e você vamos a um culto, vamos a uma reunião, vamos a uma célula, somente com o nosso olhar natural,
E aí nós não percebemos Deus se movendo naquele lugar. Nós não percebemos o Espírito Santo. Jacó, no versículo 12, um versículo antes, ele estava num lugar onde existia movimentação espiritual. O reino de Deus estava se movimentando naquele lugar. Esse texto fala que os anjos subiam e desciam, ou seja, existia uma movimentação espiritual naquele lugar. Mas Jacó não tinha percebido. Era um ambiente de liberações do céu, porque se os anjos subiam e desciam, quer dizer que eles subiam com algumas coisas, desciam com outras. Era um lugar de liberações de Deus. E eu vou falar algo para você, querido. Muitas vezes nós viemos para esse lugar sem perceber o que está acontecendo espiritualmente, sem nos ligarmos espiritualmente para aquilo que Deus quer fazer. E aí se torna só mais um culto. E vou dizer algo para você: cultos naturais assim, ó, onde a gente não percebe, logo nos esfriam. Sabe por quê? O fogo que fala na Bíblia, que deve arder em nosso coração, é espiritual. Ou quando você vem aqui pedindo: Senhor, derrama fogo em mim, você está esperando alguém, obreiro, vir com um maçarico e fala: receba. Você reparou que a maioria das coisas que nós pedimos são espirituais, só que a gente não se atenta? Senhor, põe fome no meu coração, eu quero ter fome. Você acha que você vai sair do culto com o quê? Com a barriga roncando? Fome espiritual fala sobre incômodo. Quem aqui fica feliz com fome? Eu viro no giraia, gente. A minha esposa fala: eu preciso andar com uma bolachinha na bolsa. Porque quando eu estou com fome, dá aquela manifestada que eu falo: Senhor da glória, me ajuda. Mas fome fala sobre incômodo. É sobre estar incomodado. É sobre estar querendo se satisfazer. E quando eu e você falamos: Deus, eu quero ter fome espiritual, o que você está pedindo para Deus? Deus, eu quero ficar incomodado. Começa a me incomodar espiritualmente, para que eu te busque mais, para que eu te queira mais. Jesus põe um incômodo dentro de mim, uma fome que dói, porque tem fome que dói, cara. Quando você fica muito tempo sem comer, chega a dói, sabe? Tá aquela dor. Fome dói, e a gente precisa falar: Deus, eu quero ter fome pelo Senhor. Então precisa doer dentro de nós: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. E nós precisamos entender os ambientes espirituais. Já é tempo de nós despertarmos, querido. A Bíblia fala que Jacó despertou daquele sono. E eu e você estamos num tempo de despertamento da parte de Deus. E nisso, por isso que eu estou falando para você, cara, ativa o teu espírito para ouvir essa palavra, porque se você não ouvir pelos ouvidos espirituais, você vai sair daqui falando que tinha um cara louco lá na frente falando um monte de coisa sem sentido. E pelos ouvidos naturais, é mesmo um cara louco falando um monte de coisa sem sentido. Mas se você ativar os seus ouvidos espirituais para entender aquilo que eu estou dizendo para você nessa noite, a tua vida pode ser revolucionada, cara. A tua vida pode ser revolucionada, porque Deus está querendo nos despertar para experiências espirituais, para nós sermos tomados pelo poder de Deus, tomados pelo Senhor, para nós sermos realmente guiados pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, cara. Sabe por que nós erramos nas nossas escolhas, nas nossas decisões? Jesus fala assim: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem duas coisas que te fazem fazer escolhas erradas: quando você não conhece a Bíblia, porque a Bíblia já te orienta em tudo que você precisa decidir, ou quando você ignora a Bíblia, que também acontece.
e conhecer o poder de Deus, discernimento espiritual. Porque existem algumas coisas que não estão na Bíblia descritas certinho. Nossa, está ali, não fumarás maconha. Não está ali. Mas você precisa ter discernimento, né, cara? Pelo amor de Deus. Existem algumas coisas que não estão claras ali. E aí você só não vai errar se você tiver discernimento. Se você conhecer o poder de Deus e entender que Deus é poder. Deus é poder. Não vai estar lá, Senhor, eu devo namorar com essa pessoa? Não. Abre a Bíblia, está lá o nome da pessoa. Você acha que vai acontecer isso? Tem alguns nomes que estão lá, né? Mas você não vai falar, Deus falou comigo, está escrito aqui. Vai ser panguão desse jeito também, né? Mas você precisa de discernimento, cara. Você precisa de discernimento. Eu tenho orado a respeito da minha vida profissional, para saber que preciso tomar uma decisão, e eu tenho falado para o Senhor, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? E toda vez que eu penso em tomar certa decisão, o Espírito vem até mim e fala assim, não, para aí, fica aí. E eu tenho tentado ouvir e obedecer a voz do Espírito. Por mais que naturalmente os meus olhos falem, cara, faz muito mais sentido isso aqui. Mas eu estou tentando obedecer a voz do Espírito dentro de mim. E eu e você precisamos aprender a nos mover em ambientes espirituais. Ambientes espirituais, ambientes da presença do Senhor, ambientes onde a adoração está enchendo o lugar. É um tempo de despertar, é um tempo de nós sairmos da escuridão, queridos. É um tempo de nós abrirmos os nossos olhos espirituais. Sabe por quê? Vou dizer algo para você aqui. Se você não começar a aquecer o teu espírito, vai chegar um tempo em que você não vai suportar as perseguições, as tribulações que nós enfrentaremos como igreja. Então nós precisamos ter o nosso espírito aquecido, lutar contra a frieza espiritual. Frieza espiritual, contra a indiferença. Eu e você só temos que fazer uma coisa, manter a chama acesa, o nosso coração precisa queimar. Você precisa ter fogo no seu coração quando o assunto é a presença, é a palavra. Quando o assunto é adoração, quando o assunto é rendição, você precisa ter fogo no seu coração e ser quente. Porque Jesus diz que o morno, ele vai vomitar da sua boca. E nós precisamos levar isso a sério, cara. E você quer saber qual que é o problema daquela pessoa que é morna espiritualmente? É porque ela olha para a fria e fala assim, eu estou quente. Mas nós precisamos aquecer. O próprio Jesus disse que era melhor ser frio do que ser morno. Antes fosses frio. É melhor não saber nada de Deus do que saber e não mergulhar. É melhor nem conhecer a palavra do que conhecer e não amá-la. É melhor nunca ter entrado no ambiente da presença de Deus do que entrar e não fazer nada. É isso que Jesus está falando. E nós precisamos aprender a nos mover em ambientes espirituais.
porque exigem de nós respostas. A Bíblia fala que quando Jacó despertou do seu sono, ele fez algo. Ele pegou aquele travesseiro, aquela pedra que ele estava usando de travesseiro, e ele levantou um altar de adoração, uma coluna. Jesus é a rocha eterna, Ele é a pedra principal, e Jesus é o nosso descanso. Eu e você temos em Jesus um descanso, um lugar onde nós podemos reclinar a nossa cabeça. Em Jesus nós temos um lugar onde nós podemos repousar. Mas Jesus não pode ser só a pedrinha que a gente usa de travesseiro. Jesus na sua vida não pode ser só alguém que você procura quando você está cansado, quando você não suporta mais, quando você não aguenta mais. Você precisa levantá-lo como coluna de adoração na sua vida. Você precisa pegar essa pedra preciosa, essa rocha eterna, e colocá-la no lugar digno, no lugar devido no seu coração. Ele vai continuar sendo o seu aconchego, esse lugar de reclinar a cabeça. Mas quando eu e você olharmos para Ele, nós precisamos ver o Deus digno de adoração e responder dessa maneira. Responder dessa maneira. Ambientes espirituais requer de nós posições diferentes. E eu quero despertar você, cara, para você começar a ser mais atento para ambientes espirituais. Começar a ser mais atento. Algumas semanas atrás nós tivemos o Midnight. Quem aqui estava no Midnight lá? Foi muito louco, cara. Só que muitas pessoas foram para aquele lugar para ver como é que ia ser. Porque ia ser legal passar a noite fora de casa. E nem ficar a noite toda, uns panguão também. Algumas pessoas foram para lá porque é a oportunidade. Se não for algo da igreja, Deus não deixa eu sair. Deus não. Meu pai não deixa eu sair de casa. Então precisa ser algo da igreja, vou aproveitar a oportunidade e vou para lá. Só que algumas pessoas foram para lá entendendo o que estava acontecendo naquele lugar. E se você parar para conversar com essas pessoas, você vai ver que elas viveram algumas experiências que outras não viveram. Que elas experimentaram e provaram de algo que outras pessoas não experimentaram. Por que que muitas pessoas entram e saem dos cultos? Só que algumas entram e são transformadas, outras entram e saem do mesmo jeito. Por que que isso acontece? Será que Deus faz diferença? Será que Deus faz acepção? Escolhe uns e fala, vou nesse aqui hoje, está mais bonitinho, mais arrumadinho, vou nele. Você acha que isso acontece? É porque cada um de nós nos portamos de uma maneira diante desse Deus, diante dessa presença. E é o que eu falei, cara, a presença de Deus está aqui. O Espírito Santo está sobre este lugar. Os céus estão abertos sobre este lugar. E se eu e você quisermos, nós podemos tocar nesse ambiente espiritual. Nós podemos tocar nesse ambiente espiritual. Sabe em que momento essa palavra veio ao meu coração? No dia do Midnight, na Santa Ceia. Algumas horas antes, eu estava participando da Santa Ceia e o Espírito Santo falou assim comigo: ei, no meio da adoração, ia começar a adoração, depois da palavra de consagração. Ei, fecha os seus olhos, levanta as suas duas mãos e começa a falar em línguas, porque eu quero imprimir algo no teu espírito. E eu sou ministro de louvor, cara. Eu sou ministro de louvor, então quando eu estou num culto, é inevitável que a minha cabeça não fique pensando no louvor, falando, dava para emendar essa música aqui agora, tá. Nossa, perdeu o time. Nossa, dava para fazer isso. Nossa, essa música aí. Cara, errou tal nota. É inevitável, eu sou ministro de louvor, não tem como. E aí eu ficava lutando na minha mente. Aí teve uma hora que eu me distraí, abri meu olho, comecei a cantar a canção que estava sendo ministrada, e o Espírito Santo falou assim para mim: não foi isso que eu falei para você fazer.
fecha o seu olho, levanta as suas duas mãos e começa a orar em línguas. Porque eu quero imprimir algo no teu espírito. E aí eu fechei os meus olhos, levantei as minhas duas mãos e comecei a falar em línguas, ali no meu lugar, baixinho, sem atrapalhar ninguém, tá bom? Não venham os conservadores falar, ordem e decência, dá licença. Estava ali no meu lugar, falando com o meu Deus em línguas. E essa palavra veio ao meu coração como uma flecha. Fum. Filho, eu quero despertar essa geração. Eles estão num lugar, num ambiente espiritual, mas eles não estão sabendo se mover nesse ambiente espiritual. E muitos estão dormindo nesse ambiente espiritual. É um tempo de despertar. É um tempo de despertamento. Desperta tu que dormes. Desperta. Acorda para entender o que está acontecendo no reino espiritual e para responder da maneira como Deus deseja e está procurando. E eu quero ensiná-lo isso, quero acabar com isso. Você quer ser mais sensível espiritualmente? Você quer aumentar a tua sensibilidade espiritualmente, querido? De verdade, ore muito em línguas. Fale muito no Espírito. Durante o seu dia, durante o decorrer, a sua rotina, fale em línguas. Ore no Espírito. Eu tenho o hábito. Toda vez que eu entro no carro para dirigir, eu começo a orar em línguas. Começo a falar em línguas. Aprendi isso com o Reginaldo. Peguei esse hábito dele. E eu falo muito em línguas. Eu oro muito o tempo todo. Talvez eu oro mais em línguas do que em português. Porque a oração em línguas, ela é uma edificação no teu espírito. Ela é uma edificação dentro de você. Você está construindo algo dentro de você, espiritualmente. Espiritualmente. Então, ore muito em línguas. E eu vou até dar uma base bíblica para você. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios 2, 12. 1 Coríntios 2, 12. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Palavras ensinadas pelo Espírito. Você quer aumentar o seu discernimento espiritual? Ore em línguas. Fale mais em línguas. Ai, Bia, mas parece que eu só estou falando a mesma coisa. Fale, fique repetindo. Porque o Espírito vai soprando dentro de você um clamor e palavras diferentes, e mais palavras, e mais palavras, e mais palavras. E isso vai te deixar sensível espiritualmente. Sensível espiritualmente. No seu dia a dia, sabe por quê? A gente quer ver Deus se movendo muito aqui dentro, e eu quero mesmo. Quero ver Deus se movendo aqui dentro. Mas Deus vai começar a te usar se você ficar sensível lá no seu trabalho. Quem aqui trabalha com atendimento ao público? Você fala assim, cara, eu trabalho atendendo ao público. Minha misericórdia com vocês, tá bom? Mas se você ficar atento e sensível espiritualmente, eu creio num Deus
que pode te usar para que ao entrar uma pessoa no estabelecimento onde você trabalha, o Senhor coloque uma palavra de conhecimento a respeito da vida daquela pessoa dentro de você, e você possa manifestar a glória de Deus, você possa trazer algo para aquela pessoa, sem nunca ter visto ela, sem nunca ter encontrado, sem nem saber o nome, sobrenome, nada. Deus colocar em você um recado para essa pessoa. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio em Deus te usando com um dom de cura, no lugar onde você trabalha, na empresa em que você trabalha. Sabe quando alguém vem e fala assim, nossa cara, estou com uma dor, estou passando mal hoje. A primeira reação que a gente tem é, putz, não tem nenhum remédio, né? Vai lá no ambulatório, cara, vai lá na enfermaria. Mas não, eu estou orando para que Deus comece a levantar pessoas ousadas, corajosas, que falam assim, cara, vem cá, vamos orar. Eu sou crente, sabia que eu sou crente? Vem aqui, deixa eu orar com você. A Bíblia fala que se a gente orar, a gente pode curar os enfermos, e eu creio nisso. Deixa eu orar por você. E Deus te usar para manifestar o dom de cura naquele lugar. Ambientes espirituais, você precisa estar sensível, cara. Sensível. Você precisa estar sensível, e essa sensibilidade vai vir quando você começar a ativar e treinar o teu espírito. Por isso eu falo para você, ore muito em línguas. Fale muito na linguagem do Espírito, porque isso vai construindo dentro de você, vai te fortalecendo espiritualmente. Quem ora no Espírito edifica-se a si mesmo. Existe algo sobrenatural na oração em línguas. E nós precisamos entender que ambientes espirituais são ambientes onde nós fazemos votos e alianças com Deus. O final dessa passagem mostra Jacó levantando um altar e fazendo um voto com Deus, uma aliança, uma entrega, um compromisso, e dizendo, Deus, o Senhor vai ser o meu Deus. Se o Senhor estiver comigo, me acompanhar, me abençoar, o Senhor vai ser o meu Deus. Ambientes espirituais são ambientes de votos, de alianças. E nessa noite nós estamos num ambiente espiritual. Se você puder, feche os seus olhos nesse momento. O Ministério de Louvor pode tomar o seu lugar. E eu não quero que você converse com ninguém nesse momento. Feche seus olhos. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas aí bem baixinho no seu lugar. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da Tua presença. E a minha oração é para que o Senhor encontre neste lugar os nossos corações, querendo experimentar. Existem corações aqui que entenderam essa palavra nessa noite e desejam experimentar algo espiritual, desejam entrar nesse ambiente. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Ambientes espirituais requerem de nós respostas diferentes, entregas e renúncias diferentes.
E o ministério de louvor vai começar a ministrar uma adoração. E eu quero que você perceba o ambiente espiritual que nós estamos. Perceba que Jesus, Ele é mais do que esse lugar de descanso. Perceba que Jesus, Ele é mais do que essa pedra para reclinar a cabeça. Eu quero te dar liberdade, querido, para que você dê a resposta que o Espírito Santo está te pedindo.